Sapienza Mentoria Digital apresenta Primeiro Congresso Internacional Sapienza. Agora você irá assistir a palestra proferida pela mestre Luciana Miranda Silva, da Universidade Federal de Ouro Preto. Olá, tudo bem? Meu nome é Luciana, eu sou nutricionista formada pela Universidade Federal de Ouro Preto e mestre e doutoranda em biotecnologia, também pela UFOP. Eu fui convidada pela Sapienza Mentoria Digital para falar um pouco sobre o emagrecimento em tempos de pandemia. O ano de 2020 ele foi marcado pela pandemia causada pelo novo coronavírus. Ela foi notificada em março de 2020 pela Organização Mundial de Saúde e, diante da gravidade da situação, os países adotaram medidas de restrição e contenção da propagação do vírus, que apresenta alta capacidade de transmissão. E assim, eles decretaram o lockdown. Neste contexto, os brasileiros e outras nacionalidades foram obrigados a mudar suas rotinas, alterando seu local de trabalho para home office. Os seus filhos tiveram que entrar no ensino online, além daqueles que perderam os seus empregos devido à crise econômica desencadeada pela pandemia. Então, a pandemia e as restrições subsequentes, eles tiveram um impacto significativo na vida das pessoas, né? O meio de subsistência, o estilo de vida, as atividades dos indivíduos, e houve então um impacto psicológico considerável durante a quarentena. Então, desde a pandemia e as ordens de ficar em casa, os estudos relataram que os indivíduos sofreram mais com o aumento de depressão, ansiedade, juntamente com padrões alimentares, né, de estresse, então comer compulsivo. Além disso, aumentou muitos episódios de alimentação noturna, que têm sido associados ao aumento de ganho de peso, e esses hábitos vão trazer prejuízos à saúde, além do ganho de peso. Vale destacar que o estado de saúde mental ele pode influenciar diretamente na alimentação da pessoa, porque elas tendem a regular o seu humor, né, o seu humor negativo por meio de uma alimentação emocional. E essa alimentação emocional, devido à baixa de serotonina, ela faz com que a gente aumente o consumo de alimentos não saudáveis. Né? Esses alimentos não saudáveis, que são os alimentos industrializados, processados, que excesso de açúcar, excesso de gordura trans, gorduras saturadas, e também durante a pandemia, como os restaurantes não podiam abrir, aumentou muito o número de deliveries, né? de aplicativos de pedir comida por delivery. E isso fez com que aumentasse, né? Isso faz o consumo desses alimentos, faz com que a gente aumente a probabilidade do desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, como obesidade, diabetes mellitus tipo 2, hipertensão arterial sistêmica. Então, e aí, essas doenças, elas são fatores de risco para o Covid-19, porque elas aumentam o risco do desenvolvimento de síndrome respiratória aguda, pneumonia viral grave, falência múltipla de órgãos e, por último, claro, o óbito. Um estudo recente em chineses encontrou que no primeiro lockdown, houve um aumento de peso e do IMC em torno de 5% do peso inicial, principalmente em mulheres. Rodrigues Leiva
e Pierco 2021, em uma revisão sistemática, eles concluíram, né, confirmaram essa conclusão de que o lockdown ele teve um impacto significativo em algumas populações que alteraram muito seus comportamentos alimentares pelo consumo desses alimentos não saudáveis, que a longo prazo eles vão causar efeitos prejudiciais, aumentando o risco de doenças cardiovasculares, diabetes e câncer, como eu já havia dito anteriormente. Então, após o decreto do lockdown, os profissionais de saúde eles tiveram seus atendimentos online permitidos. Então, o Conselho Federal de Nutrição, com a Resolução 646, de 18 de março de 2020, ele permitiu o atendimento online até agosto de 2020. Como a pandemia não acabou, eles prorrogaram até fevereiro de 2021. E aí, com a Resolução 684, eles permitiram que o atendimento nutricional não presencial ocorresse até que a Organização Mundial de Saúde decrete o fim da pandemia provocada pelo novo coronavírus. Com isso, os programas de emagrecimento, eles podem ser uma boa alternativa na mudança de hábito, estilo de vida e emagrecimento de forma remota. Esses programas, eles já existem há mais tempo, mas desde o início da pandemia, cresceu muito o número desse tipo de programa, porque eles viram como uma alternativa mesmo de atender maior número de pessoas e, inclusive, atender pacientes fora do país. E aí, esses programas, eles trabalham com a motivação em grupo, ferramentas motivacionais, missões diárias. Ele tem um período para iniciar e um período para acabar. Nós trabalhamos com estratégias nutricionais para fugir um pouco do plano alimentar monótono de 30 dias e com isso eles apresentam excelentes resultados. A motivação em grupo, ele é um componente integral no processo de emagrecimento e porque evidências sugerem que o trabalho em grupo dá uma sensação maior de conexão entre os participantes e, claro, uma melhor adesão, porque eles se sentem mais motivados. Então, o mecanismo-chave é a mudança de comportamento aliada à nutrição e à atividade física. Então, é fundamental obter o apoio, desejado das pessoas com objetivos e experiências semelhantes, que possam incentivar a ingestão de alimentos saudáveis. Então, estando o paciente ali com o outro, compartilhando as suas dificuldades, a gente tem mostrado resultados melhores, melhor adesão por mais tempo do que individualmente. Uma outra ferramenta que nós utilizamos nesses programas de emagrecimento são as ferramentas motivacionais, utilizadas principalmente por coachings, mas que essas ferramentas nós acabamos utilizando alguma coisa porque aumenta a conscientização do paciente, a responsabilidade, aumenta essa responsabilidade pela mudança do comportamento de saúde e, além disso, ela transforma a relação profissional-paciente, fazendo com que o nutricionista acolha melhor o seu paciente, sentindo as dificuldades, entendendo cada etapa. Então, por exemplo, uma das ferramentas que a gente utiliza é o estabelecimento de metas, Então, metas alcançáveis, em períodos curtos. Então, a gente trabalha muito isso com o paciente, de tentar mudar esse comportamento. Uma outra ferramenta que nós utilizamos em programas de emagrecimento são as missões diárias. Então, assim, cada dia é uma tarefa. Então, eu falo que é um degrau. Então, cada dia você sobe um degrau até você chegar no topo, onde
você atinge o seu objetivo. Isso faz com que o grupo se mantenha participativo, vai estimular o desafio e a competição entre os participantes. Então, cada dia você sobe um degrau de um novo hábito. E também a gente pode trabalhar com pontuações. Então, cada missão tem uma pontuação e no final, quem cumprir mais essas missões e esteve durante todo o período no grupo participando, pode ganhar um prêmio no final. Essas premiações, elas podem ser assim, você pode fazer uma parceria com uma loja de produtos naturais, então ganhar um vale, ou então uma cesta de produtos, né, de suplementos, ou cesta de produtos naturais, ou às vezes algum eletrodoméstico que vai estimular esse novo hábito, ou mesmo uma balança. Então, são premiações, conforme o grupo vai crescendo, você pode aumentar essas premiações, mas ou mesmo uma vaga num próximo programa, né? Então, isso estimula a pessoa a continuar a fazer a participar do programa. Então, alguns exemplos, né, dessas missões o beber água, que a gente estimula, então não existe perda de peso sem a pessoa estar hidratada. Então, a gente estimula. Então, a pessoa às vezes não gosta de água, então você pode estimular a utilização de águas flavorizadas, que são aquelas com frutas, né, com ervas, que pode melhorar o sabor, fazer com que a pessoa tome mais. Consumo de chás, então uma missão que a gente costuma dar, então calcule a sua necessidade hídrica, então você vai multiplicar 35 pelo seu peso, então você vai ver quanto é a sua necessidade de água. Aí também pode pedir para mandar no grupo a foto da garrafinha de água, né, de estar bebendo, quantas águas está tomando, né, quantas garrafinhas de água está tomando por dia. Então essa é uma forma de estimular o consumo. Além disso, a outra missão que a gente dá é a atividade física. Então, a gente pode estimular a atividade aeróbica, de força. Então, fala assim, faz um vídeo ou manda uma foto da sua atividade para a gente ver como é que tá, se você está fazendo. E aí, eles sempre perguntam, mas qual a atividade física ideal? Eu sempre falo para os meus pacientes que não existe uma atividade física ideal. A ideal é a que você faz. Então, se você gosta de bicicleta, a ideal é a bicicleta. Se você gosta de caminhada, a ideal é a caminhada, ou se gosta de musculação, não importa. O importante é fazer. Outra forma que a gente pode utilizar nessas missões, a gente pode trabalhar a gamificação, né? Então, cada passo atingido, né, o ganho de pontos, como eu falei. E aí, como primeiras missões, a gente pode utilizar os 10 passos da alimentação saudável do Guia Alimentar, da alimentação da população brasileira, né? Então, aí ele tem para consumir o número de refeições, aumentar a ingestão hídrica, aumentar a ingestão de grãos integrais, e aí você vai, cada dia é um passo alcançado. Uma coisa que é importante no programa é a gente entender que ele tem um período para iniciar e um período para acabar. A neurociência, ela determinava que seria necessário em torno de 21 dias para que houvesse uma mudança de hábito, né? Uma mudança de comportamento. É por isso que surgiram esses desafios de 21 dias, né? Que seria o tempo mínimo para que houvesse uma mudança no hábito. Depois a neurociência percebeu que 21 dias seria muito pouco. E aí estimou 66 dias para que houvesse realmente uma mudança no hábito. Mas, independente de ser 21 ou 66 dias, a gente estando disposto a mudar o comportamento, se tornando uma rotina, a gente está ganhando, não importa se são 10 dias, se são 20, se são 30, um mês, um ano, não importa. O importante é ter esse novo hábito adquirido. E nós podemos utilizar também como ferramenta, né, como missão ou como orientação, como
ensinar como a pessoa pode adquirir um hábito. Então, eu sempre falo assim, por exemplo, se eu quero começar uma atividade física, o que eu preciso, né? Que gatilho que eu preciso para me estimular a atividade física? Então, por exemplo, para mim, se eu deixar um tênis à vista, se eu deixar uma bola à vista, ou então, para mim o que funciona é ter um horário marcado na academia, porque eu tenho meio que um compromisso. Aquele horário é o meu horário, então eu tenho que ir. Então, esse é o meu gatilho. A partir do momento que eu vou fazendo todos os dias, né? Eu sempre falo que para iniciar um novo hábito, não é bom começar e fazer a cada 3 vezes por semana, não. Porque às vezes você vai enrolando, você não começa na segunda, na terça, aí você deixa para começar na quinta, você fala, já não dá tempo, final de semana eu não vou fazer. Então, é bom todos os dias. Então, a partir do momento que aquilo vai se tornando uma rotina, você vai ganhando uma recompensa, né? No caso de fazer atividade física, é a recompensa de você mudar seu corpo, ganhar disposição, perder peso, melhorar seu estado emocional. E aí, você ganhando essa recompensa, você faz com que você continue fazendo, e aí se torna um hábito e você faz mecanicamente, nem percebe que aquilo é um sacrifício, né? Quando não há uma recompensa, né? Quando a gente não vê essa mudança, né? Que eu estou fazendo aquilo e eu não estou ganhando nada com aquilo, a gente acaba desanimando. Então, a gente tem que pensar no gatilho e na rotina que a gente vai fazer, garantindo, né? Percebendo que aquilo está me trazendo um benefício. Outra coisa que a gente trabalha em programas e que, na verdade, assim, hoje em dia, o atendimento nutricional, a gente tem fugido muito daquele atendimento, daquele plano alimentar de 30 dias, e aí depois o paciente retorna só a cada 30 dias. Então, você pode, por exemplo, para um paciente seu, mesmo que não seja um programa em grupo, você pode vender um programa, né, de emagrecimento, que ele tem um cronograma, então ele tem alterações de fases aí, alterações de estratégias, que vai fazer com que o paciente se mantenha motivado e atinja o seu objetivo. Então, a gente pode trabalhar com restrição calórica, a low carb ou jejum intermitente. Tem outras estratégias também que a gente pode utilizar e que são utilizadas nesses programas. A restrição calórica, a gente vai trabalhar com a restrição de 500 a 1.000 calorias por dia, vai manter os carboidratos em 55 a 60% do valor calórico total, aumentar a quantidade de fibras para aumentar a saciedade, e também, aí a gente diminui a quantidade de lipídios com menos que 30% do valor calórico total e mantém proteínas em torno de 10 a 15% do VET. A low carb, ela trabalha com a redução de carboidratos e aumento de proteínas e gorduras. Então, o que é restringido? Os refinados, que no caso farinha de trigo, polvilho, alimentos açucarados, industrializados, enlatados, bebidas açucaradas, os grãos e cereais também não são utilizados. Em algumas estratégias, nem os tubérculos nem as raízes são permitidas. As DRIs, né, de 2003 determinam que a redução de carboidrato vai variar de 45% a 65%, com um consumo de menos de 130 gramas de carboidrato por dia, dependendo da estratégia low carb que você está utilizando. Já existem estudos que mostram que a low carb ela é benéfica e eficaz na perda de peso, ela vai melhorar os níveis lipídicos, ela vai melhorar os padrões de riscos cardiovasculares, principalmente quem tem resistência à insulina. A low carb ela tem ajudado muito na diminuição, no controle da diabetes tipo 2 e riscos cardiovasculares, principalmente porque ela diminui muito essa gordura abdominal. E como ela aumenta o consumo de proteína e de lipídio, ela melhora muito a saciedade. Então, só que nós temos que ficar atentos que o consumo
né, essa redução de carboidrato, ela pode prejudicar a capacidade da atividade física de forma efetiva. Isso porque diminui os estoques de glicogênio e pode aumentar a fadiga durante o exercício. Então, nenhuma estratégia ela pode ser utilizada sem um acompanhamento nutricional e entender cada paciente, entender por que daquele paciente, né, não estar conseguindo, avaliação de exames. Então, tem toda uma questão que os programas não trabalham, né, porque a gente trabalha com o coletivo, mas é sempre bom ter um profissional orientando. Outra estratégia é o jejum intermitente, que é um dos mais populares ultimamente, que tem sido utilizado por outros profissionais também, que vai estimular a restrição total ou parcial da ingestão de energia, e geralmente é feito 3 dias por semana. Então, existem os protocolos de jejum intermitente, né, para iniciante, intermediário, intermediário avançado. Então, assim, conforme a pessoa vai se adaptando, vai aumentando o número do período em jejum. Então, a gente começa com jejum de 12 em 12 horas, então é o que a gente trabalha com a cronobiologia, em que você se alimenta enquanto está claro e jejua enquanto está escuro. Então, isso pode ajudar a você controlar o seu relógio biológico. Tá? Então, aí também pode aumentar em que você aumenta o jejum para 14 horas e se alimenta durante 10, e aí vai aumentando até que chegue em que a pessoa realmente está adaptada a ficar 24 horas sem se alimentar. Mas o jejum ele não pode ser feito, principalmente o de 12 horas não tem problema de ser feito todos os dias, mas conforme vai aumentando o tempo de jejum, o ideal é fazer 1, 2 vezes ou 3 vezes por semana no máximo. Estudos mostram, né, que o jejum intermitente ele vai regular, né, o metabolismo pela regulação do ciclo circadiano. Então é aquele, como eu disse, do consumo em que você vai se alimentar somente enquanto está claro e jejuar enquanto está escuro. A microbiota intestinal ela tende a melhorar porque as bactérias benéficas elas são mais resistentes aos períodos mais longos sem refeição. Então acaba matando as bactérias maléficas. E também vai haver modificação de comportamento, então você pode ter controle de saciedade, você começa a perceber, né, onde você está, se você está realmente com fome ou se você é vontade de comer, então melhora a atividade e também melhora o sono. Com isso, né, então eu vim falar um pouquinho sobre o meu programa de emagrecimento, porque eu tenho esse programa, ele surgiu em novembro de 2018, ele já está na sua 21ª edição, que é o programa Sou Leve, Penso Leve. E ele é um programa que ele vai trabalhar, ele geralmente trabalha com 20 a 30 pessoas por grupo, via WhatsApp, e aí ele é dividido em pelo menos 3 fases, duração de 21 dias, e aí cada semana essa fase é alterada, então a gente vai aumentando, né? Eu falo degrauzinho até atingir o objetivo, utilizando algumas dessas ferramentas e outras também para atingir o objetivo. Então, assim, alguns resultados que nós já tivemos no programa. Geralmente, em 21 dias, dá para perder aí uns 5 quilos, né? Perde muita gordura abdominal, né? Então, circunferência da cintura costuma reduzir bem. Então, a gente estimula a atividade física, estimula a alimentação e aí diminui bem a inflamação, fazendo com que perca bastante peso. Então, esse é o resultado. A pessoa começou com 106,3 e terminou com 100,4. Então, ela perdeu aí 5.900, é uma obesa, então as pessoas obesas perdem peso mais fácil do que as não obesas, né? Porque elas têm muito mais para perder, mas é um bom estímulo para continuar no programa
e estimular a perda de peso, a atividade física, a mudança de hábito e comportamento. Então, a perda de peso, ela vai ocorrer pela motivação, né? Então a pessoa ela tem que ter um motivo, ela tem que estar motivada, não adianta, eu falo que nutricionista não faz milagre, né? Não adianta a pessoa chegar para um nutricionista e esperar que vai fazer uma mágica e a pessoa vai emagrecer. Eu sempre falo, a nutricionista mostra o caminho, mas quem segue, quem percorre é o paciente. Então, ele tem que estar motivado para chegar até o final. Então, aí, conforme a gente vai trabalhando mudanças de hábitos, porque não existe emagrecimento sem mudanças de hábito e de comportamento. Ter um apoio psicológico, apoio de grupo, porque é um momento difícil, emagrecer, ter uma restrição não é fácil, né? O nosso cérebro não entende o não pode. Então, a gente tem que trabalhar com alternativas, com técnicas para manter o suporte e a pessoa estimulada. A atividade física, né? Não existe emagrecimento sem atividade física. E a utilização de estratégias que vão levar a essa perda de peso e ao déficit calórico. Então, aqui são as minhas referências utilizadas. O meu contato, caso alguém queira entrar em contato, saber mais sobre os programas de emagrecimento, de cursos que eu ofereço. Então, o número é 35 99996 1132, ou meu Instagram, que é Luciana Miranda Nutri 21, ou então podem mandar um e-mail, que é lumise@gmail.com. Obrigada. Gostou do conteúdo? Deixe sua curtida, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber novos conteúdos.